Família de fazendeiro. Não sei se vocês sabem a história da Igreja da Penha. Alguém sabe aqui? Não. Então, vou relatar rapidinho. Era um português que todo mundo achava que era gringo, né? Por isso que o alemão recebeu o nome de... os alemão tá aí, eram os portugueses. Então, ele tinha a fazenda ali, a plantação de café, o curtume carioca, onde ele comprava os escravos e botavam lá na tecelagem do couro. Pura, muito boa tarde para você aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Desculpa, secretária, porque eu falo alto mesmo. Dá uma baixada aqui, realmente, operação aí. Gente, seja bem-vindo nessa quinta-feira, tá certo? Estamos começando muito bem, a hora certa no Rio. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Às 16 horas e mais 13 minutinhos, é a Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Entre em contato conosco, 21 operadora 97-159-1211, ou então acesse as nossas plataformas www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Rádio Tropical Web Brasil, programa Radar de Notícias, e com certeza a mesa hoje está repleta de convidados especiais e também estamos com a presença do secretário de Infraestrutura aqui do Rio de Janeiro. Enfim, fica à vontade, pode falar aí. Entendeu? Então seja bem-vindo, Himalaia Galvão, meu colega de mesa, debatedor. É um prazer estar recebendo você mais uma vez nessa quinta-feira tão bacana. E aí, Himalaia, boa tarde. Boa tarde, Zen. Boa tarde, querido amigo Vinícius, que também tem uma caminhada bacana na área de construção, na área acadêmica, está fazendo o mestrado dele. E um prazer enorme a gente poder estar recebendo hoje aqui, inaugurando esse quadro, vamos dizer, temporada de estrelas, o meu amigo, uma pessoa de visão, o Luan Sintra. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer, é uma honra muito grande estar aqui e dizer para vocês e para os ouvintes que tentarei esclarecer o máximo possível, tentarei ser o mais breve possível, mas quando se trata de obra e se trata de obras estruturantes, minha secretaria é a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, são obras estruturantes. Eu sempre me alongo mais um pouquinho, porque para as pessoas entenderem o que significa, qual o significado daquela obra. Que o importante é o seguinte: poxa, você fez a obra, mas para quê? Qual o significado disso? O que isso mexe na vida do dia a dia das pessoas? E a secretaria, não existe obra na secretaria que não mexa com o dia a dia das pessoas. Então, obra, eu sempre digo, obra mexe com mão de obra,
obra mexe com o turismo, obra mexe com a cultura, obra mexe com acessibilidade, obra mexe com emprego, obra mexe com a economia local dos municípios. E na realidade, o que nós estamos fazendo, né? Quando você olha o Estado, você tem que olhar que o Estado é um grande bolo de 92 fatias. O Estado existe porque existem 92 municípios. Então é isso. E quando você fala em município, você fala em quê? Em pessoas. Primeiramente, boa tarde, secretário. Me chamo Zé Ferreira. É um prazer estar recebendo o senhor aqui no Radar de Notícias, na Rádio Tropical Web Brasil. Muito boa tarde a todos os nossos telespectadores de qualquer parte do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa e de outras capitais. Boa tarde, né, aos brasileiros de Portugal, França, Itália, Espanha, Índia, que estão sempre nos Angola, África. Enfim, hoje estamos com a presença aqui na nossa bancada do nosso secretário de Infraestrutura do Rio de Janeiro. Sabe muito de obra e com certeza, como o senhor falou, mexe com todas as esferas, principalmente com a educação, né? A obra persiste isso. Boa tarde também ao nosso debatedor Vinícius, que está aqui presente com a gente. Pessoal. Seja bem-vindo ao Radar de Notícia. Secretário, é um prazer estar recebendo o senhor aqui. Como é que tá as obras do Rio de Janeiro? O que o senhor pode falar? Quem é, né? Quem é o Oruan Andrade? Bom, Zé Ferreira. Zé Ferreira, deixa eu te explicar. Queria primeiro dar um grande abraço no Vinícius. Parabéns, Vinícius, por estar aqui. Meu amigo Himalaia de todas as horas também. Zé Ferreira, eu comecei a minha carreira em 1975. E eu comecei como cabista na Companhia Estadual de Telefones, a CETEL. Pô! E aí? Não, fui cabista mesmo. É, e 1900 antigamente. Não tinha o corpo que tenho hoje, então podia subir numa escada, né? Hoje nem carregar, né? Eu fiz curso de cabista também. Também, né? Bom, e aí, eu estava também fazendo a faculdade de engenharia, fui fazendo minha carreira. Me formei, fui ser chefe de seção, fui ser primeiro superintendente na CETEL, depois fui ser chefe de seção de projetos de expansão. Antigamente a telefonia vendia os carnês, né, que era para expansão, quinta, sexta expansão. Fui ser o chefe da seção de projetos, depois eu fui para o aeroporto internacional, construímos lá todas as galerias subterrâneas, enfim, foi um grande aprendizado. Depois eu fui ser chefe de divisão da região sul, depois fui ver chefe de departamento e depois me aposentei. Ao me aposentar, lá por os anos de 2002, em 2013 eu fui chamado, final de 2013 eu fui chamado para ir para o Detran. Para onde o Detran? Para a engenharia do Detran. Bom, e lá na engenharia do Detran, nós estávamos lá e eu vi o seguinte: você entrava no município X, você na rua A você tinha o Detran habilitação, uma outra rua nós tínhamos o Detran identificação civil, e na outra rua tinha a SAT, né, sistema de trânsito. Aí eu peguei e falei o seguinte: poxa, mas na época, né, quando a gente entra no BEG, era BEG, para vocês terem uma ideia. Banco Guanabara. Quando a gente entra no BEG, você não tem só uma agência que empresta, outra agência que só tira dinheiro. Não, a agência, você faz todos os serviços relativos a isso. Por que a gente não faz isso no Detran? E aí se criou um projeto chamado USD, Unidades de Serviço do Detran. E o Detran tinha parte que era informatizada, o interior não era quase informatizado. Então nós criamos o que? A unidade de serviço do Detran. Então você entrava no município, ia naquela loja do Detran e ali você fazia todos os serviços que tinha. De uma forma diferente. Por quê? Porque você fazia a identificação civil, você fazia a carteira de habilitação, você fazia as multas pela SAT, né? Sim. Só que tudo informatizado, escaneado. Então você não precisava mais, para tirar a identificação civil, de você vir ao Rio. Então uma criança de 2 anos já poderia ter a sua identidade lá, e a carteira ia para lá e tirava lá.
interior, nós fizemos sempre interior, nós fizemos 52 municípios aos USDs. Então ficaram 52 municípios em que já estavam totalmente informatizados, até o sistema de multa, que antigamente o interior tinha que vir aqui, né, pagar para... Não, você ia na USD, na Unidade de Serviço Detran do seu município, e chegava lá, tirava as multas do seu carro, tirava a identificação civil, tirava a sua segunda via da habilitação, enfim, fazia os serviços do Detran lá no município. E o Estado trabalhava, porque o malote trazia em vez do cidadão. Sim, então, o que aconteceu? Nós fizemos isso em 52 municípios. Bem, então, quando foi 2007, eu saí do Detran e fui para Brasília. Fui ser chefe de gabinete lá em Brasília. Tinha nada a ver da engenharia para política. A chefe de gabinete. A chefe de gabinete de política. E aí fiquei em sempre a política do sangue, sempre vendo, observando como técnico e político. Não. Posso lhe dizer, quando eu fui convidado, eu falei quando eu fui convidado, eu falei, olha, eu não conheço nada de política e mais, posso afirmar que voto muito mal, os meus candidatos não estão me representando. Na época eu falei isso. Mas depois eu voltei em 1910, eu já voltei pro Rio, em 14... 1910 não, pelo... 1910? Não. 2010. É uma festa. É ao vivo, gente. Vale tudo aqui. É uma festa. E aí, em 2010, eu voltei e fui ser chefe de gabinete na LERJ, no Rio de Janeiro. Foi um grande aprendizado. Já tinha alguma coisa de Brasília, mas são coisas diferentes, totalmente diferentes. Brasília é uma coisa, a Assembleia Legislativa do Rio é outra. Outra coisa. E aí fiquei, em 2019, em janeiro de 2019, eu fui convidado em novembro de 18. Em 19 eu assumi, no segundo dia útil do ano, eu assumi a presidência do Departamento de Estradas e Rodagens. E digo para vocês que ali foi um grande aprendizado sobre todos os aspectos. Uma pós-graduação, né? Uma pós-graduação. Inclusive o seguinte, as estradas do DER foram construídas com mão de obra própria. Então, ali tem funcionários, hoje está no resquício final, porque estão todos se aposentando, e ali tinham pessoas que trabalharam nas obras. Quando a gente fala assim, o DER tem ROCs, o que é ROC? Residência de Obras de Conservação. Por que é residência? Porque além de ter um prédio, parte do prédio eram para as pessoas dormirem lá e ficarem lá, porque eram funcionários públicos. Eram 9.000 funcionários públicos. E quando eu assumi, já não, só tinha 900, já não construía mais, mas era tudo terceirizado, enfim. Mas essa é a construção de RJs. RJs. Manutenção e construção de RJs. Sim, nos primórdios do DER eram feitos pelo pessoal dele. E aí, quando eu já assumi, já estava terceirizada, as empresas trabalhando, tinha alguma coisa em termos de 800 funcionários públicos só dos 9.000, que foram aposentando, né? Foram saindo muitos anos. E aí a construção de uma estrada é uma coisa que requer muito sacrifício físico, inclusive de saúde, né? E aí, quando chegou em 2020, eu tinha um ano e fui em setembro de 2020, o governador Cláudio Castro era vice, virou governador e me convidou para ser secretário. Eu saí de presidente do DER para secretário da mudou de andar só. Secretário das cidades. E aí, lá na Secretaria das Cidades, era uma secretaria voltada para as cidades, mas era uma secretaria embrionária, estava no início, foi lançada basicamente pelo Witzel, naquele formato. O governador falou assim, nós precisamos chegar muito no interior. O estado forte é o interior forte. E aí nós criamos lá um projeto chamado Governo Presente. Ele tem essa visão, né? Ele tem muito essa visão até hoje. Ele é homem de Campina, ele é homem do interior. Deixa eu mandar um abraço aqui pro governador Cláudio Castro. E ontem ele me deu uma boa notícia, né? Que eu fiz esse pedido e agora a festa de Nossa Senhora da Penha é patrimônio cultural. Olha, saiu o Diário Oficial, né? Queria agradecer ao governador Cláudio Castro que quando a gente chegou,
passamos essa informação. Eu falei, gente, é impossível. A festa é séculos de existência e não tinha, e agora é patrimônio cultural a festa de Nossa Senhora da Penha. Ao padre Tiago Sarginho está muito contente, porque a nossa Igreja da Penha é o nosso primeiro cartão postal do Rio de Janeiro. Não é o Pão de Açúcar, não é o Cristo Redentor, é a Igreja da Penha. Porque se você vier de navio, você vai ver pela Baía de Guanabara ela em cima de uma pedra. Se você vier de carro pela estrada, você vai ver ela lá. Se você vier de avião, você vai passar por cima dela. Então é o primeiro cartão postal. Uma salva de palmas para o governador Cláudio Castro. Obrigado, Cláudio. Você sabe muito bem. Desculpa. Não, detalhe, já que você falou isso, vale a pena completar que a Igreja da Penha também está virada para a cidade do Rio de Janeiro. Enquanto o Cristo é maravilha do mundo, mas ela está, obviamente, no lugar certo, fazendo o seu papel, mas está de frente para a Bahia e de costas para a cidade. Eu não posso deixar de frisar que foi o projeto de lei da deputada estadual Carla Machado. Né? Obrigado, Carlinha Machado. Carlinha é fantástico. Um beijo, sabe, eu gosto muito da senhora. E é interessante o secretário reforçando essa questão aí que foi chamado para estar trabalhando nos interiores, deve ter trazido muito do conhecimento que se tinha já do Detran, porque no Detran exatamente você abordava de forma imensa exatamente essa capilaridade do Estado, né? Que era uma questão da centralidade muito grande e décadas foram se passando e aí vocês trabalharam muito bem quanto a isso no histórico do Detran, levando exatamente, saindo do centro lá aqui do centro do Rio e levando essa capilaridade do centro. E isso é uma característica muito do interior. E isso é uma característica muito grande, principalmente da gestão do nosso governador Cláudio Castro e também do senhor. Diversas obras que foram reforçando a força do interior em diversos locais. Isso daí tem sido... Deixa eu só tirar uma dúvida para o secretário, que teve até dos nossos ouvintes aqui mais sêniores. Essa estrutura que o senhor vem narrando, toda ela já era do estado do Rio de Janeiro, ou da fusão também tem coisa da União que junta, ou sempre foi uma estrutura estadual. Da Guanabara? Da Guanabara. Bacana, legal. Então, isso é uma visão bacana, né? Sim. Então, aí o que aconteceu? E lá, ele falou, não, eu gostaria que fosse essa Secretaria de Cidade fosse voltada para as cidades, mas por você conhecer o interior, porque essas viagens do Detran para construir eram embrionáriazinhas. Sim. E eu posso dizer para vocês assim, eu conheço os 92 municípios desse estado. Então quando você fala assim, varre e sai, Guerra do Café, que construiu há pouco tempo uma câmara maravilhosa. Então assim, eu conheço os municípios. Isso me facilitou muito. Então nós criamos uma coisa chamada Governo Presente. É uma viagem ao passado, é o município, né? Acho que quem está fazendo história, filosofia, é viajar, cara. Você vai conhecer. Tem locais assim. A gente não tem ideia do que seja o interior, né? Mas assim, o turismo cresceu demais no governo Cláudio Castro. Vocês terem uma ideia, assim, não é da minha pasta não, mas eu vou nas reuniões. O Tutuca é fantástico, pelo amor de Deus. Olha só, o ano passado vieram da Argentina, não é a minha pasta, do Tutuca, mas Tutuca, deixa eu falar um pouquinho da sua pasta, você não vai ficar chateado comigo, nós somos muito amigos. O ano passado vieram nhonhões de pessoas da Argentina o ano inteiro. Esse ano, esses nhonhões de pessoas, que são 600 mil turistas argentinos, já no final de agosto já tínhamos superado isso, tá? Já vieram muito mais, quase 700 mil argentinos já vieram visitar o Brasil, o estado do Rio de Janeiro. Nós, no estado do Rio de Janeiro, merecia vocês trazendo o Tutuca aqui, é fantástico. Sim, vamos, com certeza. É fantástico, porque tem muito mais números. Eu estou falando não como secretário aqui, né, porque eu não sou secretário de turismo, eu estou falando como uma pessoa que eu fiquei abestalhado de ver os números do turismo. Hoje, a rede hoteleira é mais ou menos 70% o ano inteiro. Mesmo com toda a violência que nós estamos sofrendo, né, o turismo no Rio de Janeiro é muito atrativo, atrai qualquer pessoa de qualquer outro país para cá. Eu digo para vocês, assim, eu viajei poucos países, mas já fui para a Europa, já fui para os Estados Unidos. Tem belezas? Tem. Mas naturais que nem as nossas, não. Eles criam, eu sempre brinco, eles criam o ponto para ser um ponto turístico. A gente aqui não. A gente não cria nada, a gente já tem. A capacidade exatamente da viabilidade do turismo do aumento foi exatamente devido também a muitas obras que vocês chegaram se capitanearam. Sim. Porque foi se dado aí, por exemplo, obras de grande porte, como por exemplo, vocês
trabalhando como foi no DER, no próprio DER de viabilização de acesso. Isso viabiliza exatamente o nosso turista tá vindo aqui e vendo, olha só, eu tô lá, tá sendo requalificado. Eu vou lá e não só obras de infraestrutura de grande porte, mas como obras locais. Que, por exemplo, agora recente, vocês estão trabalhando no Parque Lage, o restauro do Parque Essa obra é Lage, fantástica. que tem sido maravilhoso aquele restauro exatamente por isso. A importância de forma demasiada. A gente vê aí uma série de... Vinícius, deixa eu só dar meu palpite antes do secretário falar, finalizar, porque tem carinho enorme por isso. Pelo amor de Deus, mas deixa eu dar esse palpite, porque eu fui da Secretaria de Cultura. E o sentimento é que, esquece isso nunca vai sair. Quando foi anunciado e está sendo tocada, isso é uma revolução, não só numa comunidade como Beatriz Milhares, como o BAV, mas daquela região toda do Jardim Botânico. Parabéns, viu? Olha, eu posso te corrigir? Você me dá o direito de te corrigir? Deve! Então vamos lá. Fica à vontade. Vamos lá. Inclusive, Pode quebrar o pau. Apagou tudo aqui. Apagou. sem áudio. Alô? Oi. Tá escutando? Então deixa eu falar. Não tem problema nenhum. O áudio dele caiu lá. Vê lá, deve ser o Então, fone. deixa eu explicar uma coisa. O primeiro ponto turístico da cidade mais visitado, sem dúvidas, é o Cristo Redentor. Sim. Concorda? E o segundo ponto turístico mais visitado, o que vocês acham que é? Qual o segundo ponto turístico mais É visitado? o Pão de Açúcar, Pão de Açúcar? Você? Vista Chinesa. Você? É o Parque Lage. Parque Lage. Você vai segunda-feira ele está lotado, vai terça ele está lotado, você vai todos os dias da semana ele está lotado. Mas só que o Parque Lage tem uma coisa, ele tem cultura, acervo e turismo. Verdade. Então veja bem, o governador, com a sua sensibilidade, falou o seguinte: poxa, eu fui no Parque Lage, Juran. Falei, e aí? Achei bonito, achei a vista muito bonita, você está na piscina, aquela vista do Cristo, mas está muito acabado. Aí eu falei, governador, você tem razão, posso tocar mais essa obra? Ele não faça. Então nós estamos fazendo o que a gente chama de um restauro. O que é uma obra de restauro? Uma obra de restauro a gente faz, por exemplo, num prédio que está tombado. O que significa eu restaurar aquele prédio? É guardar as características primitivas do prédio. Então, por exemplo... A história, né? Que é a história. Então, por exemplo, eu garanto a vocês que daqui a mais um tempinho, a fachada está igualzinho quando ela foi primitiva. Porque eu não posso fazer diferente. Eu não posso pegar um azulejo e transformar um exemplo. Pra vocês terem uma ideia. De uma obra de restauro, eu não posso pegar um azulejo e dizer que eu vou botar um porcelanato. Eu tenho que botar o azulejo naquela mesma cor. Se foi feito na França, eu me viro para alguém daqui fabricar, porque é uma obra de restauro. É isso aí. Então o que nós fizemos? Nós já tiramos as janelas todas das fachadas. Aí criamos as oficinas. Aí gostaria que vocês até fossem ver. Mas com prazer. Então, deixa eu lá. Não, eu vou lá. Eu tô precisando estar onde? Inclusive, Lá, a oficina tem que estar até a forma. É lá. secretário, inclusive eu vou com a minha equipe lá fazer a matéria lá. Ótimo, Se o senhor quiser marcar, Vamos embora. pra lá junto. Vamos marcar. Marca. Sim, vamos marcar. Junto. Aí o que Vamos subir acontece? isso. Aí o que acontece? Toda obra de restauro, você tem que ter várias oficinas. Sim. Aí você pergunta, que oficina? Na oficina mesmo. Na oficina de carro não conserta carro? Ali eu tenho oficina de janela, eu tenho oficina de porta, para que volte à condição primitiva. É fantástico você ver a recuperação. E é lindo o trabalho. Então veja bem, o que acontece? Por exemplo, vou citar rapidamente, você tira as janelas, restaura elas todas e volta com ela para o meu local nas mesmas características de anos que ela era primitiva, porque é um prédio tombado. E é um trabalho que o próprio governo do estado, por exemplo, tem feito, e por isso que falou do turismo, lembrei, a gente foi lá, por exemplo, a gente elabora projetos, né? A gente está fazendo um projeto agora exatamente pelo governo do estado, do Cine 9 de Abril, o maior cinema exatamente da América Latina, e eu vou lá e você não tinha esse cuidado, por exemplo, que hoje o governo, por exemplo, do nosso governador Cláudio Castro tem dado muita atenção e de forma estratégica. Sim. Essa questão, por exemplo, do Parque Lage, exatamente foi uma questão estratégica de escolher, quando você perguntou, eu já tinha exatamente, a gente já tem os números, já tinha visto essa questão dos números do turismo, e realmente foi uma escolha muito estratégica. Quando eu vi aquele restauro, eu falei, estratégia de turismo do Rio, esse olhar, essa visão mais técnica, exatamente analisando aonde a gente vai estar entrando, onde a gente vai estar colocando, foi essencial parte de vocês aí, governo. Então, veja bem, a gente está fazendo essa obra de restauro. Como eu expliquei o que é o restauro, não é uma obra rápida.
Sim. Mas eu acredito, daqui a 15 meses, não é que são 15, eu acho que já fazem uns 3 meses que começou a obra, então são 12 meses. A gente vai ter o Parque Lage como era primitivo. Perfeito. Então, aquilo é lindo. Aí você vê o seguinte, e mais lindo ainda é você olhar aquela paisagem, né? É você cursar lá a escola, lá dentro tem uma escola funcionando. Sim. Então você vê aquilo tudo funcionando dentro de uma condição. Porque, olha só, a gente tem que dar condição de trabalho, tem que dar condição para o turista aí, mas também tem que dar condição para as pessoas estudarem. Então, desenvolvimento local. Então, ali abrange tudo que, né, é uma obra. Acho que a porta de entrada é para os jovens que estão ali dentro. Sim, é uma obra de 22 milhões ao longo dos 15 meses, mas é uma obra de suma importância. Importância e sensibilidade, porque o governador, nesse ponto, ele foi muito generoso ao turista por dar esse presente para o Estado, para a cidade, mas só que lá toma conta a União, lá toma conta o Estado, e a parte que menos é importante, mais é sensível é o Palacete, e eu ainda está trabalhando. E eu até reforço a questão, até para o próprio ensino técnico, porque assim, obra de restauro, eu costumo dizer que cada restauro. Então assim, é um aprendizado danado, exatamente, muito grande, porque a gente tem características muito singulares em cada construção que eu vou lá e que eu atuo. Então assim, isso é mais um aprendizado, principalmente Parque Lage, maravilhoso. E é o seguinte, né? O que a gente forma de profissional, verdade, poxa, um absurdo. É absurdo. Sim. Por exemplo, o que acontece? Eu vou citar um outro exemplo aqui. Nós fizemos a primeira obra que a minha secretaria fundiu com a obras e ficou a CEOP, Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado, junto com a CECID. A primeira obra que eu fui ver foi o TRE, o prédio do TRE. Do presidente Wilson? O prédio, não, o TRE, as pessoas se enganam. O TRE pegou o antigo. Eu tô aqui apta com todas as pessoas. O TRE pegou o antigo prédio das finanças, ali em frente à Candelária, tem um prédio tombado. Secretário, meu primeiro emprego, acredita? Meu primeiro emprego foi naquele prédio, Secretaria de Finanças do Estado, na. Pois é, e era um prédio, para vocês terem uma ideia, cheio de vitrôs, cheio de elevadores, cofres, né? Nós restauramos aquilo tudo. Caramba! E aquilo hoje é a sede do TRE. A TRE funciona ali. Que beleza! Até os vitrôs nós conseguimos. Olha, na inauguração é muito engraçado porque o prédio por dentro ele é muito lindo, mas é muito lindo, uma beleza, sim, fantástica. E os juízes ficavam olhando assim. todo detalhamento, né? Porque é muito detalhamento. Do arquiteto, né? Só que nós. Trabalho de recuperar a história. Sim, claro. E uma coisa que a gente fez, né? A gente, hoje, lógico, toda a parte de lógica, de elétrica totalmente novo. A logística toda. A logística é fantástica, que ficou, né? Mais o que foi pedido pelo TRE para acrescentar tudo isso. O TRE está funcionando lá todo vapor. E assim, isso foi a segunda obra foi a primeira obra que eu vi na CEOP. Depois, eu diria uma outra obra que eu achei fantástica, não de restauro, mas uma obra fantástica, eu achei uma obra... Deixa você contar quando a gente voltar do intervalo. Tá bom. Tá certo? A hora certa no Rio, 16 horas e mais 38 minutinhos. É a Rádio Tropical Web Brasil, programa Radar de Notícias, hoje recebendo nosso ilustre amigo secretário aqui de Infraestrutura, Oruan Andrade, que já tem muita história para contar. Eu já volto já. Vai entrando em contato conosco, 21 operadora 97-159-1211, ou então acesse as nossas plataformas de redes sociais, www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Eu já volto já. É a Rádio Tropical Web Brasil, estou de volta aqui no pedaço, a hora certa no Rio, são exatamente agora 16 horas e mais 43 minutinhos, a gente vai passando todas as informações para você aqui, ó. E o Brasil entra na disputa para o mercado bilionário de farinhas, animais no México e desafia o domínio dos Estados Unidos. São as notícias do dia para você ficar sabendo. Carrefour decreta o fim. de novo um abraço pro governador Cláudio Castro. O mercado
Estado brasileiro essa figura de mais de 30 anos. Tá bem parado, Tá bem parado mega aqui, liquidação e despedida, né? Eu vou fazer essa Carrefour fazer realmente é histórico, né? Do que eu tava O que você em pode off, falar, conversando secretário? O que você acha secretário dessas coisas que estão sobre acontecendo? o Parque Ari Barroso? É importante, né? Pelo amor de mas Deus. um É momento histórico político, aquilo né? lá. A gente tem que ver A família Lobo Júnior morava lá dentro. desdobramentos. É. Muito embrionário. A pessoa ainda. que construiu a igreja da Falando, Penha. vai acontecer isso, Era uma, vai acontecer aquilo, uma família mas de é uma coisa fazendeiros. Não sei se vocês embrionária. sabem a Eu acho história que da o igreja da homem Penha. vai- Tá sabe solto, aqui? né? É, Tá exatamente. solto. Muita Eu vou conversa relatar hoje. Eu acho que Era no momento certo, um português vamos dialogar, que todo mundo achava tem que condições era de gringo, uma né? pátria, Por isso que mexer o com a alemão outra, recebeu enfim. Essas o coisas nome que de... estão os acontecendo alemão são tá aí, muito, eram os portugueses. Então embrionários. ele tinha fazendo ali a Meu modo plantação de ver é café, um o tempo costume conversar. carioca, onde ele Hoje, comprava os escravos e botavam lá na tecelagem do couro. Se liga, não é bem A favela da no Quells, que era momento atrás do nenhum. Marinheiro, Para o nosso país, acho que era isso, Praia das do Moreninhas. esporte, é da cultura, Tudo. Embarcavam ali com os O escravos diabo faz parte. e os escravos O diabo é iam para a a tecelagem do maior couro. Eu arma gosto que de o história homem mesmo. tem. Então, assim, veja bem. ele foi um cara que era um cara bonito e as escravas mais bonitas ele assediava. Numa dessa, quando ele voltou de uma viagem de Portugal, ele comprou uma santa lá e virou pra família. Ó, o dia que eu tiver algum problema, vocês abrem esse armário e pegam essa Mas santa. espera aí, cara, não vamos Traz na perder. beirada da minha cama. Vamos ser- Então o que vamos acontecia? ser Ele lá nosso no meio do centro, mato com a escrava, né? Então, veja sim, bem, uma ele não serpente pode venenosa sair do nosso picou foco, ele. do nosso centro E de naquela vida. época, Então eu acho não que hoje tinha está tido, assim. né? Não, eu Como se vou fosse uma distância fazer, eu daqui lá vou para isso, eu alemão. vou aquilo, eu sou Aí ele fulano, mandou sou ela beltrano. avisar. A gente tem que ser pelo que é o escapa certo. atrás dele para poder vir buscar fulano, ele de ser beltrano. cavalo. Trouxeram E ele eu acho tudo, também que botaram tem ele que haver lá, um em entendimento. cima da Isso é cama, questão ele de mandou tempo, porque trouxesse a santa. É, Ele fez um pedido. o tempo Se ele começa a ficasse cansar. curado Então hoje está da enfermidade, eu sou fulano ou sou ele beltrano. ia Se você de falou navio à alguma França, coisa, você é beltrano. buscar Se você todo o falou alguma material coisa, arquitetônico para a você é construção da beltrano. igreja em Tem cima da coisas que um pedra. fez bem, E que ele o outro está foi fazendo curado bem. da enfermidade, Não foi à importa, eu não França, sou nenhum nem trouxe outro. de navio Tô vendo o e que muitos bom escravos pra morreram população que não do tinha Mundial, carvalhão não, gente. era puxado na corda. Quem estava Tem que ter embaixo centro. E o era diabo boliche, vai lá e irmão. traz isso. Viu muitos escravos morrendo naquela Porque Constituição. no final, Não, é o mais importante. a Santa, Claro, claro. Nossa Senhora da Penha de política é isso, né? França. Principalmente, e A assim, Santa e é a característica, por exemplo, francesa. Foi um do que presente, está tratando isso, né, e dos eu acho franceses que ele aprendeu trouxe isso desde a pro época Brasil. exatamente do Então, a Detran, história, que com tanto toda essa que a capilaridade é Nossa por isso, Eterna só a partir do Carvalho diálogo tem você uma música consegue ter falando capilaridade. que santa É é só a aquela partir do que diálogo fica que a no gente alto da consegue ter pedra. capilaridade. Eu sempre santa é aquela que fica no alto da pedra, né? É a padroeira. Então, eu queria agradecer a sua presença, secretário. Pô, vamos bater mais um papo quando a gente puder. Fica à vontade, suas considerações finais e se eu voltar aqui de novo no programa. Eu queria dizer. Passa rápido. Queria dizer para vocês que, poxa, estou à disposição. Sempre que solicitado, virei, porque eu acho que o gestor público, ele tem que ter a capacidade de saber elucidar o que ele faz, a gestão dele. Nós temos sim no dia a dia cada vez mais que prestarmos conta do que é feito, né? Porque quando você pensa em infraestrutura, quando você pensa em obra, você pensa que existe investimento. Então, se existe investimento, tem que ter retorno. De que forma? O Estado ele vai investir numa obra, mas ele tem que ter retorno como? De que forma? Socialmente, no dia a dia da pessoa. Por exemplo, quando se faz uma obra de asfalto, você asfalta uma rua, quando você asfalta um condomínio, quando você asfalta um bairro, você está dando dignidade do dia a dia para a pessoa. Para vocês terem uma ideia, quando você asfalta uma rua, ali começa a entrar a ambulância, o escolar, o ônibus de carreira, o ônibus de linha. E inclusive uma senhora, quando eu fui em Itaboraí ver uma obra, nunca me esqueço, uns 2 anos atrás, nós fizemos asfalto, uma senhora veio, quando nós chegamos lá, tinha acabado de asfaltar a rua, ela veio e falou assim: meu filho, deixa eu te dar um beijo. Eu falei, claro. Aí deixei ela me dar um beijo, ela me abraçou, falou o seguinte: olha, a gente já espera por isso aqui há mais de 30 anos, porque isso aqui era uma poeira só. E aí eu digo para você, hoje eu consegui, eu aprendi, eu sempre falo isso, hoje eu vejo dignidade para minha vida.
Eu falei, poxa, que bonito. Ela falou assim, você sabe, e ela já começou a chorar. Ela falou assim, você sabe o que acontece hoje na minha vida? Eu falei, não, eu já recebo visita. As pessoas vêm na minha casa para você ver o quanto... O que a estrutura deu para ela. O que isso representa? A visitação das pessoas. Exatamente. Então, assim, por exemplo, um dado rápido, né? Senão eu fico aqui o programa inteiro, coitado. Nós já asfaltamos no estado 645 quilômetros em ruas. Sabe o que significa isso? Fala assim, 645 quilômetros, você, poxa, quando a gente vai do Rio a São Paulo, a gente anda 400 quilômetros no asfalto. Vai lá. Volta. Depois de Resende, você vai fazer os 650 quilômetros. Nós já asfaltamos em ruas nesse estado. É muita rua. Levando em consideração que uma rua tem em média 80 metros, média tem uma de 200, outras são avenidas, mas a média de 80 metros, quantas ruas nós asfaltamos nesse estado? Quanta dignidade, quanta trafegabilidade, quanta visibilidade, quanta inserção da pessoa, né, no poder público, a melhora do dia a dia, né, que nós fizemos nesse estado. E não é só isso, né? Tem outras obras. Mas olha, tem uma parte mais importante, não é mais, uma parte muito importante. Você bota dinheiro no bolso do cidadão. Não vai dar mais tempo, gente. Está estourado o horário aqui. Mas só para corrigir ele aqui também, acrescentar mais uma coisa, você leva o comércio, quando ele corre juntinho com o asfalto. E esse reforço, principalmente na secretaria, que tem que estar atuando muito no interior. O reforço, por exemplo, dessa pavimentação foi de grande forma, quando você verifica lá o mapa de... E para finalizar, que eu sei que está em cima, mas eu também falo bastante, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O governador, desde o primeiro dia, que sempre diz: o meu estado só será forte se eu tiver o interior forte. Sempre, verdade. Queria agradecer a participação do secretário de Infraestrutura de Obras do Estadual do Rio de Janeiro, Oruan Andrade. Foi um prazer receber o senhor aqui no Radar de Notícias, na Rádio Tropical. Está aberto para o senhor vir aqui a hora que o senhor quiser, o senhor falar e entrar em contato comigo, com a produção. Vai inaugurar uma obra, Zé? Queria a presença da tua equipe aqui para poder fazer as imagens. Poxa, pode contar. Que bom. Passa para a secretária, que ela vai entrar em contato comigo. Himalaia Galvão, rapidinho, só as considerações finais. Só muita alegria, muita comunicação. Parabéns, Oruan. Vinícius. Muito obrigado, sim, foi muito importante. É sempre muito bom estar ouvindo, aprendendo mais um pouco e ouvindo um pouco, principalmente dessa trajetória maravilhosa aí que o governo do estado tem conseguido fazer aí dentro do interior, principalmente no interior do estado. Gente, queria agradecer a todos, que Deus abençoe a todos nessa tarde de quinta-feira. É isso aí. E é pra frente que se anda para um Brasil melhor. E comigo é assim: escreveu, não leu, o pau comeu. Eu sou Zé Ferreira, caçador de problemas. Boa tarde e até a próxima. Com licença.